Olá, pessoal. A gente aprende tanta coisa. A gente já tem creches que ensinam, já preparam para o vestibular já. É fórmula de Bhaskara que a gente não vai esquecer nunca mais. É tanta coisa que a gente aprende. A gente pede para as crianças abrir a cachola e depositar tudo aquilo. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido aprender, vai depositando na cachola. E a criança cresce, vira adulto e adivinha. Não sabe lidar com aquilo que é um traço de nós humanos, que é as emoções. Sabe, isso é triste, isso é difícil. E eu, como mãe, me sinto ensinando ao mesmo tempo que aprendo, porque eu me propus a olhar para elas. A gente aprende tantas coisas, esquece de aprender quem a gente é. E é sobre as emoções que a gente vai falar hoje. E eu vou convidar a querida Marília para entrar aqui com a gente, da Mama Core, sobre como lidar com essas emoções, que é tão importante para a gente como humanidade. Oi, meu bem, seja Oi, querida. bem-vinda! Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo, olha ali a Mari, a Bárbara, minha irmã tá chegando. Chega mais Oba! pertinho um pouco da tua Tá, deixa eu botar câmera, Flor. pertinho. Olha E só áudio. pra te avisar. Lá no, na postagem tá todo mundo ali no... Entrando no outro, eu acho, não tá? No teu Ah, do curso? Eu acho que sim. Eu acho que então, sim. eu coloquei o logo lá da página profissional, Sim. mas eu marquei dizendo que era nessa aqui. Tá, porque na minha família ali, a mãe pergunta, eu queria avisar a amiga da minha... como é que é a minha amiga quer saber onde é que é? Ah, coloca na imagem, tá escrito ali, entendeu? Então agora vamos ver o que vai ser. Eles vão olhar no teu, eles vão entrar no teu e vão ver. No teu aparece que tá falando. Tá, beleza. Seja bem-vinda. Obrigada, É um mimosa. prazer te ter aqui e estou muito feliz por ter aceitado esse convite para as nossas lives de conexão. E nesse momento que eu acho que a gente sente mais ainda borbulhar os sentimentos, nesse momento de isolamento, é tão importante a gente estar falando sobre isso, sobre essas emoções. E eu vou pedir para ti se apresentar para nós e conversar Beleza. sobre Queria primeiro dizer que estou muito contente com esse convite, que eu admiro muito o teu trabalho. Acho super importante a gente poder trabalhar com essa questão do toque, do afeto, da conexão. E admiro muito o que está fazendo e sou muito, muito grata. E isso. então, falar um pouquinho de mim, né? Para quem não me conhece, eu sou a Marília Peixoto Coelho de Souza. Eu sou educadora parental em desenvolvimento saudável e prevenção, terapeuta e doula. Eu sempre acho que é importante explicar um pouquinho o que que é isso, né? Porque é um meio comprido, assim, eu acho que esse título, né? Verdade. Eu diria assim que posso falar um pouquinho, na verdade, para as pessoas entenderem da onde que eu venho, né? O que que é essa, Fica na à verdade, vontade. né? Fica à Então tá, vontade. que eu acho importante. Toda a questão da maternidade e da parentalidade consciente veio a partir da gestação da minha filha, da Maíra, né? E eu tive a Maíra na Croácia. Então eu me preparei para virar mãe. Eu e meu parceiro, o pai dela, a gente leu, a gente conversou, a gente queria se preparar para esse grande momento que pra gente significava isso, né? E então, através de leituras, eu fui então tentando ver o que que era, na verdade, o que que é uma educação, né, consciente. E a base, digamos assim, de toda a minha gestação, parto, pós-parto e minha formação é aquele livro da Ivânia Reichert, que é a Infância, a Idade Sagrada, que é a minha terapeuta aqui do sul do Rio Grande do Sul, né? Então, ao ler isso, eu consegui, digamos assim, me preparar e me empoderar para o nascimento dela. E para resumir a história, foi uma história longa, eu te contei ela ontem, né? Foi vivendo então essa maternidade e depois procurando informações sobre isso que eu fui descobrir que eu estava encantada por isso.
foi um mergulho, né? Eu mergulhei no puerpério e acabei descobrindo que tinha uma formação da própria Evânia em Barcelona, que é a prevenção das neuroses da gestação e adolescência. Então eu fui para Barcelona, da Croácia, durante 1 ano, 6 meses, e no primeiro módulo já me apaixonei e descobri que eu preciso trabalhar com isso, né? Eu acho que nós, mães, a gente tem isso, né? Muitas de nós, a gente acaba percebendo que há uma mudança, né? Eu sou professora de história, eu era professora universitária, guia turística, e quando eu vi aquele primeiro módulo falando da importância do começo da vida, da gestação, eu falei, cara, eu preciso trabalhar com isso. E então consegui fazendo esse curso e para me conhecer. E quando eu conheci o meu processo, eu conseguia ver então o processo de educação da Maíra, né? Eu consegui ver que existia uma consistência nisso, mas a partir de mim, do olhar para mim, da minha vida, da minha infância, da minha cura, né? E isso acho que é muito importante, a gente vai falar sobre isso, né? Exatamente. E foi interessante porque a minha maternagem na Croácia foi muito solitária, tinha todo o apoio do meu companheiro, foi fantástico, mas foi, principalmente o puerpério, é um momento muito solitário, né, para muitas mulheres, não todas. Então eu resolvi criar grupos de apoio para mães com bebês e gestantes na Croácia, e fazer palestras sobre o desenvolvimento infantil a partir dessa formação. E também fiz projeções de documentários brasileiros sobre uma educação consciente. Porque, na verdade, sim, eu fiquei com a Maíra até os 4 anos em casa. Eu acho que é um luxo, trabalhando uma vez por semana, dando aula na universidade em Zagreb. E eu lembro que sempre em determinado momento do semestre, quando eu voltei a trabalhar, eu chegava num ponto com eles que assim, por que vocês não pensam, por que vocês não questionam, por que vocês não conectam? E aí me deu o estalo que não adianta a gente tentar mudar, né, lá na frente, adolescentes ou jovens de 20 anos, quando eles foram podados na infância, na fase da autonomia, de 1 ano e meio aos 3, entendeu? E então eu percebi, tá, 8 anos de universidade eu paro aqui e vou focar naquele início, né? Vou trabalhar com pais com prevenção. Esse é o grande ponto. Então, esses grupos, os atendimentos que eu fiz e as palestras foram para ver exatamente que trabalhar a prevenção, na verdade, a gente olhar atentamente, consciente para a gente, como pai e mãe, e para a criança e ver tudo que está surgindo, né? E aí, nesse meio tempo eu virei doula, fiz uns cursos também, me separei e voltei para o Brasil há 1 ano e meio, e aí, através da própria Mari, que está aqui, me linkou, então a Mariana Benchai me linkou com a Fernanda Bonet, e depois apareceu a Lídia Lívia Schroeder, e aí elas entraram nessa jornada comigo da Mamacore. Então eu criei grupos de mães com bebês e gestantes aí em Porto Alegre, e fiz algumas palestras e cursos, e acabei me mudando para Floripa há 6 meses. E aqui estou apresentando grupos, e aí com a pandemia parou, e agora estou trabalhando um pouquinho online, né? Eu acho importante dar essa perspectiva para entender, né, o que é e Onde um vai? pouco da minha história, né? É isso. Mas deixa eu. Ontem a gente conversou, inclusive, um pouquinho, e foi exatamente isso que eu senti de te convidar. Que eu, na minha forma de maternar, eu acreditava que era ferramentas de como eu vou ensinar meus filhos a isso, ferramentas de como eu vou ensinar meus filhos aquilo, até que eu percebi que não era isso, não. Que eu tinha que olhar para mim antes de tudo, para minha infância. Não era sobre eles, era sobre Uhum, mim. E eu percebi que esse é um processo que acontece com muita gente, uhum, até se dá conta que é sobre a gente, né? Sobre olhar lá a nossa infância. sim, E eu queria ver de ti, assim, como é que a gente faz, assim, para poder ter esse olhar atento, porque a gente não aprende sobre os nossos sentimentos. Não exato. aprende, a gente não sabe nem nomear muitas vezes. Então, agora na infância, a gente vê tanto na ensine, né, no meio, os sentimentos do teu filho, e daí tu fica assim, poxa, mas nem eu aprendi isso aí. Eu me sinto, Uhum, assim, aprendendo sobre mim muito com eles, né, no dia a dia, nos embates, nas dificuldades, no eu não sei, sabe? E esse eu não sei é uma dificuldade tão grande. Dizer para eles que não, eu não sei tudo, eu sou humana, me desculpa, me perdoa. É forte isso, vem tudo de lá, né? Então, tu sim, dizer que é para aí que eu tinha que olhar, é muito isso, sim. assim. A gente pode, sim, transformar agora, mas, né, que sociedade que a gente quer daqui para frente? A gente vai precisar olhar para as crianças, né? Não tem jeito.
Eu acho que a gente está vivendo, assim, até a gente falar um pouquinho isso relacionado à própria pandemia, é um convite, né? Eu sinto, assim, que tem muita gente que está buscando essa criação, né, consciente dos filhos. E como se a gente vivesse essa pandemia é mostrar, ok, então o que eu não posso mais fugir, né? O que está me mostrando dentro de mim? Porque, na minha concepção, para a gente olhar para as crianças, a gente tem que se olhar. Por que trabalhar de novo, né? Vou assistir na questão da prevenção. Por que a gente tem que se trabalhar, ou a gente pensar, ou a gente está consciente? Porque se a gente não pensa, automaticamente a gente vai reproduzir aquilo que a gente recebeu, né? A nossa mãe e nosso pai são os primeiros modelos que a gente tem. Então tá, então eles são os modelos e tem muitas coisas que a gente gosta e que a gente não gosta. Então se a gente não está resolvido, se a gente não sabe o que aconteceu, a nossa tendência é repetir. Se a gente tem muita carência ou tem muita raiva, a gente vai fazer o oposto e de novo a gente vai chegar num extremo. Então o preparar-se, eu diria assim, primeiro preparar-se para ser mãe e pai. Pode parecer um pouco ideal, mas é possível, né? Porque, então, por exemplo, hoje tem um grupo de gestantes. Nos gestantes eu vou trazer sempre a minha experiência, porque para mim eu acho que é mais prático do que falar teoricamente, né? Trabalhar com as gestantes, a gente está trabalhando das demandas, né? Ah, eu tô grávida, eu tô preocupada, tenho um enxoval, tenho parto, não sei o quê, mas ninguém se prepara para ser pai e mãe. Gente, a gente deveria se preparar para ser pai e mãe. Não, não uma teoria, né? O que em termos práticos é se preparar e dizer, olha, a relação de vocês dois vai mudar? Sim, tem a questão de sono, tem a questão da liberdade. É um luto, gente. Ter filho, né? Quando a gente está parindo, quando a gente tem um filho, a gente tem o luto da vida que a gente nunca mais vai ter. E faz parte, é a gente olhar para aquilo que a gente vai perder e aquilo que a gente vai ganhar. E eu acho que na nossa sociedade tem uma grande idealização. Ah, estou grávida, é lindo, maravilhoso. Para algumas mulheres não é, para umas é, entendeu? Tem gente que tipo, nossa, eu me sinto muito potente, que incrível, que coisa boa. Tem gente que tem autoestima baixa, então também na própria gestação vai vir muito da carência daquilo que a mulher passou na sua infância. Se a gente conseguir já olhar para isso, já é um estar atento a, se eu tenho uma tendência à depressão, eu preciso me cuidar gestante, porque depois é muito provável que eu vou ter uma depressão pós-parto. Então, estar atento, olhar, né, para as emoções, olhar para si, como mulher, como homem, não vou dizer principalmente para o homem, mas para o homem também. Quem é esse homem? Qual que é a história dele, né? Então, assim, abrir esse diálogo, essa comunicação desse casal. Abrir um espaço para que depois saber que existe, até essa expressão de Evânia, um fundo de reserva, né? Quando a gente tem filho, então o nosso foco é o filho, mas a gente sabe que a gente tem algo muito forte, muito grande que nos mantém juntos. Então, seguir nisso, né? Esse casal saber que é o lugar a gente não tem para ficar junto, mas a gente vai ter tempo depois. Então, construir isso, né? Uma construção de uma intimidade também. Vai poder olhar depois para o bebê. Se esse casal sabe das suas dificuldades, vai poder ver quais são as dificuldades. Então, assim, eu acho que a própria questão das emoções, né? Abrir esse campo de abertura, e eu vejo com algumas gestantes, nossa, às vezes eu sinto que eu tenho que dar conta de tudo. Então, se tu sabe que tu é uma mulher que dá conta de tudo, tu não vai dar conta de tudo depois. Não tem porquê, né? A gente exige que tenha essa... Ser mãe é isso, dar conta de tudo. Não! Qual que é o perfil dessa mulher? Qual que é a tua característica? É dar conta? Então, assim, ó, vai nascer bebê, tu vai ter que te dedicar ao bebê, vai ter que te preparar para dar conta desse bebê. E o teu companheiro também. E quando a gente vira mãe, a gente se dedica a ele. O companheiro tem todo o peso de dar conta do trabalho. E geralmente os homens não falam, né? Então eles carregam uma grande ânsia, assim como a gente passa por puerpério emocional, eles também passam por puerpério. Só que a gente tem a fala, a gente tem essa coisa fantástica que é eu e tu tá conversando sobre isso, e tem mulheres que estão ouvindo, e os homens não têm esse costume, entende? Então como construir isso para que seja diferente? Para a gente chegar nas crianças. Então um casal que possa se preparar, independente homem, homem, mulher, mulher, mas que possa se preparar para esse grande momento. Ok, vamos então ter essa preparação para a chegada desse bebê, que vai ser muito bem recebido e que vai ser muito amado. E aí, a partir disso, então, construir as suas emoções e lidar com isso. O bebê estava 9 meses na nossa barriga e depois ele ainda segue em fusão com a gente, né? Nós, mães. Então, tudo que a gente sente, eles sentem. E já na barriga. Isso não quer dizer sentir-se culpada, porque também a gente tem essa tendência de que a mulher tem que dar conta, né? Nesse sentido. Ou, eu tô triste, o bebê vai ficar triste. Não é isso, mas é estar atento a isso. Aquilo que eu tô sentindo. E conversar, desde a barriga, conversar com o bebê.
entendeu? Porque se o bebê sente ali, depois ele vai sentir. E mesmo depois dos 9 meses, ele vai continuar nessa energia da mãe se é uma grande conexão. Então, a gente olhar para a gente, e aí digo mãe e pai, como casal, para a sua história, se prepara então para a chegada desse bebê. Chega esse bebê, a mulher está disposta, que eu acho um termo muito legal que o Winnicott fala, que é ser então uma mãe suficientemente boa, né? O que é isso? Essa é uma mãe idealizada? É uma mãe perfeita que cuida da casa, que troca fralda, que cuida do marido, que está sempre bem disposta? Não. É uma mãe que se preparou durante 9 meses e o corpo, a natureza é muito sábia, fez com que ela se preparasse para isso. E quando chega esse bebê, ela consegue então ser o porto seguro, ela consegue ancorar essas necessidades desse bebê. O que é isso em termos práticos? É olhar para ele, é olhar primeiro para si, para ver como é que ela tá, para poder enxergar esse bebê, assim, o que tu precisa. E aí já falo das emoções, a gente nomear. Então, tu tá molhado? Tu tá triste? Tu tá com fome? E acolher. Durante o primeiro ano de vida, o bebê tem 100% de necessidade de ser atendido. Não existe isso de mimar. O bebê ele precisa de contato físico. É fundamental. Muito além da amamentação, que é muito importante, é o olhar e é o contato, é o toque, é o afeto. A gente produz sinapses através do afeto, do toque. Então, se a gente sabe isso, a gente está prevenindo. A gente está dando essa possibilidade para que esse bebê possa, então, se desenvolver de uma forma saudável e ter um mundo melhor. E nomeando isso, né? Nomeando o que eu estou sentindo, muitas vezes a gente está exausto em casa, a gente está muito, muito cansada e tem que e dorme mal, mas sim, eu estou cansada, eu estou com sono, eu estou chateada. Como é que tu tá? A gente conversando, a gente consegue desenvolvendo essa capacidade, né, que eu chamo da inteligência emocional do bebê, que ele vai começando, então, a se identificar, né? Os primeiros 9 meses ele está em infusão com a mãe, depois ele começa aos poucos perceber que ele não faz parte da mãe, ele pelos 7, 8 meses, e vai se separando da mãe. Então, eu bem grande tenho uma crise de separação, e depois vai entrar na fase de autonomia, 1 ano e meio, né, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, até os 3 anos, onde esse bebê vai para o mundo. O que acontece? Esse bebê começa a caminhar, ele começa a engatinhar e ele começa a falar, e é a fase, então, que ele tem que explorar tudo isso. O que acontece? É uma fase que ele tem que subir nas coisas, abrir, e até no próprio um dos grupos que a gente tem, a gente fala muito sobre isso, assim, tipo, criar esses espaços para essa exploração, né? Para quem não seja podado, e eu acho muito linda a visão da Maria Montessori, que traz o quê? A gente tem que se adaptar aos bebês. Se a gente escolhe ter filho, então vamos criar espaços que eles possam explorar livremente. O que é possível? Um quarto, tá ótimo. Então vamos criar um quarto onde o que ela falava? Onde ele possa sozinho pegar seus brinquedos, onde ele possa sozinho pegar suas roupas, onde ele possa livremente explorar e não ouvir não, não, não. Por quê? Uma criança mais ou menos de 2 anos, ela recebe 200 nãos por dia. Não sabe aqui, não sabe isso não. O que o bebê vai falar? Não. E todo mundo fica, meu Deus, esse bebê só fala não, esse bebê só fala não. É um horror, é um horror. Então, assim, primeiro é criar isso, depois dar opções para o bebê, né? Ela fala que tem as fases sensíveis, assim como a gente sabe, se ele está desenvolvendo autonomia, ele precisa fazer todo esse movimento. Se a gente ampliou, então, esse quarto, se a gente permite que ele possa explorar livremente, a gente fica mais tranquilo também. E eu acho que o grande ponto, a sacada é essa. Quando a gente sabe o que está surgindo, a gente consegue, então, se preparar melhor para maternar, para paternar. E se torna mais leve, né? Então, assim, são pequenas informações que fazem toda a diferença. E, de novo, nomeando isso. Então, tu tá chateado, tu não tá chateado. Ou, né, aquela fase assim, ele quer botar o sapato sozinho. Então, tu quer ajuda ou tu quer que eu coloque pra ti? Se tu der 2 opções, a Montessori fala, a criança vai saber, entendeu? Ela vai escolher, ela precisa ter essa sensação. Se a gente podar isso e dizer, eu faço isso pra ti, ou a gente super proteger, vão se tornar adultos que não conseguem se colocar nas relações, que não conseguem se colocar no mundo, que são pessoas mais passivas. Então, toda a base da nossa infância vai depois repercutir na nossa vida adulta, né? Com certeza. São o que? Os primeiros 6 anos.
Imagina se o bebê nasce com 1/3 do cérebro formado, depois vai se formando até os 6 anos, a personalidade ela está feita, ou seja, o cuidado tem que ser dessa primeira infância, a gente tem que estar atento a isso, né? E nomear as emoções é conseguir dar ferramentas para que eles possam saber o que estão sentindo, que é o que tu falou. Eu vejo Exatamente. crianças que não sabem, que têm 6, 7 anos, e que, por exemplo, se o pai não deixa ele chorar em casa, tu não chora, tu não pode chorar, ele não sabe o que fazer com isso. E por que esse pai faz isso? Porque não deixaram ele chorar em casa. Por isso que é estar presente, estar atento, é isso, né? E aí essa criança, depois eu pergunto, por que tu está chorando? Eu não sei, entendeu? Ou o que tu É tá só sentindo? Tu tá com angústia. raiva? Que é? Não, a criança sente só angústia, mas ela não consegue nomear o que, afinal de contas, ela tá sentindo, né? Claro, porque se o pai e a mãe não nomeiam para ela não tem essa ferramenta. Agora, se tu cria essa criança nomeando desde pequenininha, tu tá com fome, tu tá com sede, tu tá chateada, tu tá frustrada, eu tô cansada, não tem nada a ver contigo, a gente estava falando ontem, né? Tu conseguir Uhum. fazer essa diferenciação de que a mamãe tá cansada, a mamãe tá estressada, mas não tem nada a ver, a criança vai conseguir se identificar e perceber o que que aquilo é dela, o que que não é. Porque na cabecinha da criança, ela é o centro do mundo. Então, se a minha mãe tá braba, é por minha causa. Se a minha mãe tá estressada, ela não sabe diferenciar, não tem capacidade. E existe capacidade cognitiva. Uma criança como essa, que está com 1 ano e meio, que está começando a explorar, não adianta dizer, não sobe aí. Tu vai ter que falar várias vezes. Não é porque ela é birrenta, é porque simplesmente ela não tem capacidade cognitiva ainda. Vai ser lá pelos 3 anos que ela vai poder entender algumas regras. Então, se a gente sabe disso, nossa, então vamos permitir que essa criança cresça de uma forma saudável e que não tenha tantas marcas, né? Que ela possa ser mais livre dentro disso, assim, não é difícil, mas é importante olhar isso, saber e acompanhar, porque cada criança é diferente, assim como cada mãe é diferente. Para mim, Marília faz sentido, talvez para ti não faça, e tá tudo certo. E aí eu acho que até dá para entrar já no outro assunto que é tipo que a gente estava falando ontem, assim, de se acolher, né? De aceitar o seu instinto, a sua maternagem, né? Porque eu sou assim e essa é a minha natureza. Eu vivo a minha maternidade dessa forma e para mim mudou a minha vida e a minha inspiração e a partir disso eu vou buscar ferramentas para isso, para me entender e depois poder prover isso para minha filha. Mas se tu é diferente de mim, tá tudo certo. O importante é cada uma, a gente não se comparar tanto, né? Exatamente, até porque eu fico pensando, a gente sabe que a gente é tão único, né? A gente aceita isso, a gente sabe que é único. Por que que a gente vai imaginar que com 6 bilhões de seres únicos tem que ter uma linha de visão correta para todo mundo? Não existe Sim, isso. Mas, claro, a gente tem que levar em consideração, eu acredito, a nossa natureza, assim, acima claro. de qualquer linha, de qualquer ideologia. Então, assim, a nossa natureza, a gente estava dentro do útero e a gente tinha, aquele era todo o nosso universo. Quando a gente nasce, a nossa primeira percepção do mundo é super importante que a gente tenha, assim, ferramentas que, né, permitam que essa criança se familiarize com esse novo lugar, né? Então, isso é um tipo de coisa, por exemplo, que não precisa ter uma linha de, talvez, de pedagogia, de, sei lá, sabe? Uhum. É olhar para nós como humanos e olhar para nossa necessidade, né? Olhar o que, que a gente precisa mesmo, assim. Então, o bebê que estava dentro do útero, que tudo era toque o tempo inteiro, ele vai necessitar muito desse toque. Era tudo que ele conhecia. Ele passou 9 meses sendo tocado, seja pelo líquido, seja pelos tecidos, ele estava sendo tocado. E aí, quando ele nasce, acabou, pronto, acabou. Tu pode aprender a dormir sozinho agora. Não, não é assim que funciona. É um processo muito grande. A gente é mamífero, a gente precisa desse contato. Então, assim, a gente conseguir diferenciar o que, que é essencial para nós humanos, né? Esse contato é muito essencial. Vínculo é uma necessidade humana, vínculo, relacionamento. Tem estudos que mostram que os bebês já nascem querendo se relacionar.
Não é uma coisa, uma capacidade ensinada. Eles nascem assim, nós somos isso. Nós nascemos nos relacionando. Então, isso é uma necessidade humana. Essa criança precisa desse vínculo, precisa desse contato. Então, como a gente vai fazer isso da melhor maneira possível, pode variar, né? Muito. Mas, claro que a gente quer conversar aqui sobre exatamente isso, sobre o que é a nossa necessidade. Então, necessidade de entender as nossas emoções. Poxa, isso vem, emoção vem. Ela, né, ela sai para fora. Não tem como. É o tipo de coisa que eu não posso racionalizar. A gente atenta, né, Marília? Eu acho que a gente tenta muito racionalizar. A gente, como eu estava falando no início, né? A gente coloca olha, tem creches que já ensinam, já preparam para a faculdade, para passar no vestibular. E a gente passa a vida sem entender o que a gente sente, engolindo o choro, fingindo que tá tudo bem. E, e eu acho que isso é uma violência com a gente mesmo. E aí a gente olha para o mundo hoje e diz assim, poxa, não gostei de como o mundo tá. E aí a gente vai olhar para trás. Toda essa primeira infância que tá. E aí tu me corrige qualquer coisa, Maria. Mas essa nossa primeira infância que tá assim no nosso inconsciente. E aí essas ações, essas reações que a gente tem, tipo, né, de raiva, sabe essas reações que vêm, elas foram construídas em algum lugar e elas vêm muito rápido. Então, por exemplo, eu sou mãe há 13 anos, né? Vai fazer 13 anos amanhã. E eu tento me entender, eu tento, né? Tenho feito um processo muito grande, acredito nisso, mas ainda assim, às vezes, as reações vêm porque elas não são uma coisa racional, elas vieram de algum lugar, elas emergiram de algum lugar, né? E acontece isso, assim. Então é um processo muito grande, não é da gente pensar que, pronto, agora eu entendi isso, nunca mais tô zen, né? Tá tudo certo, toda vez eu vou saber nomear, vou entender, vou relaxar, vou respirar fundo. Não, a gente tem ferramentas que nos ajudam. Mas vai ser um processo longo. A gente está muito acostumado com o imediatismo, 5 passos para o autoconhecimento, né? E não é bem assim que funciona, gente. É um processo longo, a gente vai levar tempo, a gente vai levar uma vida, e nem sei se nessa vida a gente vai estar tão bem autoconhecido assim. Mas já é um processo muito lindo, porque a gente está cortando um ciclo, né? Um ciclo que, infelizmente, se não era de violência física, é de violência emocional, né? E a gente olhar para isso, entender e querer mudar e fazer o melhor que a gente pode, ser a mãe possível, como eu estava falando, o pai, enfim, possível, já é uma grande coisa. E a gente olhar para trás também e pensar, né? Não é olhar para trás e apontar o dedo, a culpa é de vocês. Não, não é isso. É olhar para trás e pensar também que se foi difícil para mim na minha infância, provavelmente para meus pais foi mais difícil ainda, para meus avós, então nem se fala. E a gente estava conversando até ontem que era muito lá na idade dos nossos avós, ou até antes, muitos homens, principalmente filhos homens, não eram abraçados pelos pais, né? Porque, né, homem não tem contato, né? Tem que aprender a ser forte. Acreditava que aprender a ser forte é isso, né? É fingir que não tem sentimentos. Então, quantas pessoas, quanta falta de toque, quanta falta de olhar, quanta falta de acolhimento criou, né, situações bastante difíceis que a gente tem até hoje. Então, a gente está em uma geração que está cortando esse ciclo, né? E pessoas como tu, que falam sobre isso, que ajudam, que fazem rodas, que estão mudando isso, estão mudando essa realidade, né? E é aquela coisa da sementinha, a gente vai, né? Cada um vai tendo a sua, com sua individualidade, vai ajudando a contagiar o pessoal na volta. Eu acho que tu falou várias coisas, assim, vou tentar trazer algumas. Um exercício talvez seja, primeiro, o autoconhecimento é uma caminhada da vida, né? E é o estar presente todos os dias, assim, eu vejo
pessoalmente, a questão da própria meditação ajuda muito, né? A gente tá na gente. Porque, quem falou, as emoções, elas vêm, né? Mas a própria Elisama Santos falou, achei muito bacana uma palestra dela. É como se a gente tivesse em hematomas, né? O roxinho que ela chama. Então, assim, a gente tem uma ferida da nossa infância que tá ali. Quando alguém bate, fala, ai, por que tu me machucou? Mas a ferida era minha, né? Se a gente está consciente disso, das nossas feridas, a gente consegue fazer diferente. E aí a questão da nossa infância é que ficaram essas feridas e a gente vai para o mundo sem saber dessas feridas. Porque a gente não tem consciência disso, a gente não tinha consciência, não tinha esse exercício de conversar, né, de mãe para filho, dizer, eu tô chateada, desculpa, né? Nossos pais não nos trataram assim porque eles não sabiam. E tá tudo certo, e acolher isso, e respeitar, e honrar, mas a gente está fazendo diferente essa geração, né? Então, se a gente tem consciência disso, o que acontece? As crianças ativam essas feridas. E a gente não se dá conta. Por que muitos pais se sentem desafiados pelos bebês de 2 anos, né? Ver aquelas cenas no shopping center, tipo, não vou, não vou, não vou. O que é? Porque naquele momento, quando a criança estava naquela fase, ela não pôde fazer diferente. Ela foi podada em algum momento, que a autonomia dela, simplesmente, os pais não souberam lidar com ela. Então, se a gente está atento aos nossos processos, às nossas emoções, a gente consegue enxergar a criança, o que está se desenvolvendo, qual que é essa emoção, por que eu me sinto afrontada, por que eu me sinto chateada quando ela faz isso. E isso é nosso, só que a nossa tendência é a gente também projetar nelas. Ah, eu quero que ele seja aquilo que eu não fui, né? Eu quero que ela faça aquilo que eu não fiz. Primeiro é isso, é permitir que ela consiga crescer sendo ela, né? Isso já é outra coisa, assim, é só simplesmente cultivar o que elas têm. A criança vem ao mundo com o seu temperamento. Isso é inato, conforme essa visão né, de estudos que eu trago. Então, se ela tem isso, ela já vem com isso e a personalidade vai se formando ao longo, conforme, então, o entorno, conforme a educação. Se eu conseguir respeitar, eu vou conseguir, então, permitir que ela se desenvolva de uma forma saudável, com menos interferências externas, porque a sociedade que a gente vive é muito intensa, né? Então, eu acho que, assim, esse exercício de ser pai e mãe é exatamente perceber o que é que, se a criança está provocando em ti, se tu te sente provocado, é esse olhar atento, sabe? Tipo, o que está acontecendo? Em vez de sair berrando. Por que gritamos, né, Elisama Santos? Por que gritamos? O que aconteceu? Tu conseguir trabalhar isso em ti. E isso serve não só para a tua relação com o teu filho, mas serve para a relação com o teu companheiro, a relação do trabalho. O que acontece nos relacionamentos amorosos? É ferida com ferida. O que todo mundo quer? Todo mundo quer ser amado. Independente da máscara que a gente coloca, a gente quer ser amado. O que a gente faz? A gente se machuca todo o tempo. Então, se tu vai para um relacionamento amoroso e tu sabe das tuas feridas, tu consegue enxergar o outro e se enxergar a si e enxergar o outro. E perceber, então, o que eu estou projetando nele, que ele quer, né? O que eu espero dele, o que ele espera de mim, quais são os meus hematomas, entendeu? É interessante pensar nisso, porque a gente sempre pensa assim, o fulano fez isso comigo, por que tu me abandona? Porque tu me abandona, né? Porque a gente pensa isso, porque a gente se sentiu abandonado lá. Sim. E se tu se sentiu abandonado, quando vai te tornar pai e mãe, tu também vai trazer isso para tua parentalidade, a tua forma de agir, né? Então, acho que ter consciência disso, estar presente, é poder simplesmente estar consigo, estar com o outro e ver a criança e respeitar a criança, porque, que nem tu falou, tem muita violência emocional. Entende? Elas ativam isso intensamente na gente. Conforme a fase de desenvolvimento que a gente foi marcado, que a gente teve um trauma, aquilo ali vai vir. Então, tem pessoas que é muito mais fácil se doar plenamente para o início para um bebê e suprir as necessidades, mas quando chega a fase da autonomia, ela tem que ter controle, ela precisa saber como é que esse bebê quer explorar tudo, como é que ele quer fazer tudo, entendeu? Mas naquele momento, se ela olhar para a história dela, ela vai perceber que ali ela teve uma marca muito forte. Então, são essas indas e vindas que fazem, acho, permitir essa educação consciente ao que a gente quer. E eu tenho certeza que todo mundo faz o seu melhor. A questão é que é uma dança. A questão, o que tu quer enxergar, o que tu não quer. Se tu não está conectado contigo, com as tuas emoções,
Como é que tu vai conectar com a de uma criança, de um bebê? E Como é que tu vai estar atento, né? uma criança de 2 anos, 3 anos, eu sinto, eu percebo que eles expressam os sentimentos deles com o corpo inteiro. Não é só Exato. com a fala, só com o choro. É o corpo inteiro tá demonstrando que eu te amo e elas vão te abraçar, vão te beijar, vão te apertar. O corpo inteiro tá mostrando que tá com raiva, eles vão jogar coisa longe, eles vão se estremecer. O corpo tá, tá vivo, né? Sim. E aos poucos a gente vai distanciando isso, né? Uhum. É claro que a gente tem que aprender como a gente vai lidar, aos poucos a gente vai tendo uma maturidade para entender que se eu tô Claro. com raiva, talvez não seja ideal eu jogar um prato na tua cabeça. Sim. Mas A gente conduz, né? Bate aqui na cama, né? a gente vai aprendendo. Mas eu sinto que a gente acaba desconectando do que a gente é, assim, também, né? Quando a gente é tão podado, a ponto de a gente se perder. Por isso que a gente cresce e daí eu me lembro que a primeira vez que eu falei pro meu filho, acho que ele tinha uns 6 anos, eu falei pra ele sobre autoconhecimento. Ele olhou pra mim, mas eu me conheço? Como assim? Você tá se conhecendo? Tu não vive contigo? Peraí, né? E aí eu pensei, né? A gente fala tanto em autoconhecimento, mas é por quê? Porque a gente se distanciou de quem a gente é, então a gente fica ali tentando entender os processos, tentando entender tudo isso, e eles têm essa coisa tão sábia, né? Uhum. Eles ainda não sabem nomear tudo isso, e claro que a gente precisa conduzir, como tu falou, né? Mas se a gente olha para eles de verdade, com consciência, a gente consegue enxergar tanta coisa profunda, porque eles estão conectados com eles, com a essência deles, né? Eles não se desconectaram ainda. Mas aos poucos, infelizmente, as coisas vão acontecendo e vão, na escola, é aqui, é ali, né? Enfim, é um processo muito, muito amplo, assim, e bonito. Na comunicação não violenta, eles falam sobre o que está vivo em mim. Eu tenho usado muito Uhum. isso para falar para mim mesmo, sabe? Quando eu fico irritada com alguma coisa, chateado, sabe? Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, aquele sentimento vem e eu me pergunto o que está vivo em mim nesse momento. Né? O que que chegou? O que que chegou para mim nesse momento? O que que se apresentou? E a Elisama Santos fala, né? Vamos ser uns curiosos de nós mesmos. O que que eu tô Uhum. sentindo? O que que tá acontecendo comigo? Vamos ter curiosidade sobre a gente, sobre os nossos processos, sobre quem a gente é. Então, assim, no dia a dia, a coisa tá pegando aqui, né? Eu tenho 3 filhos, então, a coisa tá pegando e eu me pergunto, o que que tá vivo em mim? Por que eu fiquei irritada? Cara, a grande maioria das vezes não tem nada a ver com eles. Uhum. A Uhum. grande maioria das vezes é porque eu tenho que correr para entregar um trabalho, eu tenho que correr para fazer a comida, eu tenho que correr para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a grande maioria das vezes não tem nada a ver com eles. Só que se eu não tenho essa consciência, Uhum. eu vou lá e digo, para, Tiago, eu tenho que fazer comida logo. Uhum. Exato. E ele vai entender, a criança vai entender que a culpa é dele. Né? Poxa, eu que sou responsável pela dor da minha mãe. Eu que sou responsável, minha mãe tá com raiva. Eu que sou responsável quando as pessoas estão bravas. E ela vai crescendo e vai se responsabilizando pelos sentimentos dos outros, né? O que abre uma porta muito grande para também ela sofrer uma violência emocional depois em outros relacionamentos. Então, se ela vai, né, uma menina cresce, vai ter um namorado, vai ter um companheiro, enfim, ela vai querer ficar o tempo inteiro ali, ó, suprindo as necessidades dele, porque eu sou responsável. Se tu tá triste, a culpa é minha, então eu vou ter que te Uhum. ajudar a ficar feliz, né? E isso é bem aprisionador, assim, aprisiona quem a gente é, porque o tempo inteiro eu tô olhando para fora, né? Eu tô olhando para fora, eu não tenho consciência de mim. Eu sou um problema pro outro, se o outro tá feliz, é eu, se o outro tá chateado, é eu. E, e é aquela coisa, e começa lá na infância. Então, a infância é um campo tão aberto, a gente tem que ter um olhar cuidadoso com isso. Passou da hora da gente olhar para isso. As informações, sabe, a gente tá aí. Eu sei que não é fácil, sabe? Eu sou mãe de 3, eu sei que não é fácil, muitos processos. Hoje mesmo foi um dia muito difícil para mim.
Até eu fiquei assim, ai caramba, vou falar sobre emoções e hoje eu fiquei chateada. Sabe, o dia tinha começado super bem, super gostoso. E acho que esse negócio do isolamento social tem mexido tanto que, assim, o humor muda, assim, tipo, de um segundo pro outro. Uhum. Porque é tanta emoção vindo que eu não tô conseguindo digerir, entender o que tá acontecendo, que eu tô aqui tranquila e parece que acontece uma coisinha já é o suficiente pra... E hoje foi bem difícil, sabe? Tem dias que são muito difíceis. Só que é engraçado, assim, é bem essa montanha-russa. Da manhã cedo eu tava mais tranquila e aí aconteceu isso. Eu fiquei com muita raiva, fiquei brava, fiquei chateada, gritei. Uma coisa que, sabe, fazia tempo que não acontecia e eu fiquei muito mal, assim, com isso. E, e aí a minha filha veio, a gente conversou. E eu pedi, eu expliquei pra ela, comecei a chorar, expliquei que eu tava sobrecarregada, que eu tava chateada, que tinha isso estava sendo difícil para mim, e aí ela me abraçou, e aí a gente começou a conversar. E sabe, é bonito, sabe, esse processo de tu entender, não é sobre tu acertar sempre, não é sobre tu ser perfeita, é sobre tu mostrar para eles que é ser humano. Isso sim, eu acho que ensina eles, eu até me emocionei. Isso Uhum. sim, eu acho que ensina eles o que que é emoção, né? Uhum. Porque eu tô até emocionada, porque foi agora há pouco, assim, e eu pensei, ai, vou falar sobre emoções, eu tô tão sensível. E, e eu acho que esse processo todo traz neles isso, a humanidade que tem na gente, sabe? E aí a gente até brincou depois de tudo, a gente chorou. Né? Teve muitas fases, a gente chorou. Aí foi muito engraçado que ela tinha me abraçado, assim, a gente tinha se abraçado no quarto. E aí, meu de 3 anos chegou e a gente não tava enxergando ele. Quando eu vi, tinha alguém nos abraçou aqui. E era ele. Ele viu a gente abraçado, se abraçou. Daí a gente gritou assim: Juan, vem tu também. E ele, o que que foi? Vem aqui no quarto, a gente tá abraçado, vem tu também. E Uhum. a gente se abraçou assim, os três, e é isso, sabe? A gente tá presente. E eu falo isso muito pra eles, sabe? Eu não aprendi ainda como lidar com esses sentimentos. E eu digo para eles, eu tô ensinando vocês e aprendendo ao mesmo tempo. E nem sempre é fácil, mas eu vou te dizer uma coisa, e eu acho que eu me prolonguei demais, desculpa. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, que ao mesmo tempo que eu vejo essa dificuldade, eu vejo a beleza que é, porque eu sinto que é, não é ele só que eu tô mudando, assim, né, cortando um ciclo de violência emocional, enfim, mas é isso que talvez eles vão fazer com os filhos deles, e se eles passarem para os filhos deles, os filhos vão passar para os netos, e aí vai. E aí a gente pode ver, talvez, emergir aí uma sociedade diferente, que consegue olhar para a gente como humanos mesmo, né? Não como seres que não têm sentimentos, tem que ficar sério, tem que, sabe, guarda teus sentimentos lá atrás e segue firme e forte. Mas é isso, eu me prolonguei, mas assim, É tá sendo bem fundamental. Eu forte acho, sobre sentimentos nesse claro, período, é forte mesmo. eu acho super importante trazer isso, Lu, porque assim, eu acho que tem muita idealização, né, da mãe na nossa sociedade, né? É tipo assim, ser mãe é. Tu não pode sentir raiva, tu não pode sentir frustração, tu não pode sentir desespero. E acho que a gente julga muito a outra, né? A outra mulher, a outra mãe, por causa disso, né? Porque a gente não consegue simplesmente aceitar aquilo que a gente sente. Como é que alguém fala, tipo assim, em determinado momento da maternidade, eu tenho raiva do bebê, né? Tenho raiva, tipo, sim, eu tenho raiva, é minha raiva, né? Mas eu preciso aceitar, eu preciso acolher o que eu sinto, né? Eu sou o ser humano. A gente tá trazendo isso assim, a humanização da mãe, a humanização do ser humano. E eu acho que a gente aprende com os filhos, se a gente está muito conectado, é um aprendizado eterno, sabe? Não é a gente que ensina, a gente aprende. Porque isso, se a gente consegue manter pelo menos isso, que eles consigam, né, se desenvolver dessa forma, porque eles são puros, eles nascem confiando na vida. Se a gente permite isso, eles vão confiar. Se a gente manter essa regulação deles, eles vão conseguir ser seres livres e saudáveis. Então, assim,
qual que é a nossa função? É só, eu faço essa expressão assim, que é meio que só sustentar isso, né? Dar alguns parâmetros, alguns limites saudáveis, amorosos, humanos, para que eles consigam ser seres mais saudáveis do que a gente. E assim a gente consegue aprender com eles, e a gente consegue ver que eles sabem, eles nascem sabendo, né? Existe todo um saber que eles vêm e eles te acolhem. Aconteceu alguma coisa triste, minha filha falou, sei lá, com 6 anos, fico muito triste por ti. Eles são empáticos, eles são inteligentes, eles são amorosos. Isso nasce com eles, né? Se a gente consegue dar essa base. Por isso, acho que esse exercício, porque primeiro a gente está bem com a gente, e aí, por consequência, a gente está colaborando para um mundo melhor. Essa é a mudança, né? Na minha concepção, essa é a mudança do mundo. Se eu sou um ser melhor, por consequência, meu filho vai ser um ser melhor e o mundo vai melhorar. Aqui a gente pode pensar nisso, né? Em vez de mudar lá fora, é cada um vivendo a sua presença, a sua potência. E maternidade, paternidade, dessa forma, é extremamente potente, né? O que a gente está fazendo pode ser 5 olhando, 2 olhando, não estou olhando quando estou olhando, mas o fato de eu estar conectando contigo e tu comigo, isso já me preenche, entendeu? Já me faz um ser melhor. Então, eu acho que tá nisso a gente conseguir conversar e tentar cada vez mais as pessoas criando novas formas de consciência e de troca faz com que a gente consiga melhorar, né? Mas tem que... É incrível, assim, a gente poder se humanizar, né? Eu gosto muito do José Ângelo Gaiarsa, que é um psicoterapeuta haitiano, né? O nosso, que falava assim, cara, tem que humanizar a mãe. A gente precisa se humanizar, a gente não é perfeita. Não existe ninguém perfeito. A gente erra. Nós, pais, a gente sempre vai errar. Mas a gente errar e dizer, eu errei, desculpa, né? Essa que é a E isso questão. faz por consciência também, né? Da gente se Claro, perceber, assim. claro. É muito de Ai, perceber isso, peraí. de abrir esse Tá diálogo, né? travando aqui um pouquinho. Tá travando? A Mari mandou aqui. O problema não é as emoções, né? Ele travou aqui pra mim. Travou? Eu tô te ouvindo. Voltou. Eu Tá? não sei o que tu tinha falado antes, mas voltou. Uhum. Eu já me perdi. Tá, mas fala que a Mari tá falando do problema que não são as emoções. A Mari tava falando aqui. Uhum. Aqui, não poder. O que a gente tem que fazer é sentir as emoções. Cadê? Não, peraí. Sentir. Sentir as emoções não é o problema que ele escreveu aqui, né? Uhum. Claro. Sim, as A emoções gente, elas vêm e passam, né? Essa que é a questão, é só estar atenta a elas, né? E o atenta problema é a e gente quais são as tentar é reações. bloquear, né? Que a gente tenta Sim, muitas vezes bloquear, né? Não e é isso. sentir. Sim, é o que tu falou, na verdade. Então, as crianças, elas vão, de repente elas vão perdendo. Por que elas vão perdendo? Elas vão perdendo o contato com a sua essência, que é o que tu estava falando, né? Quando a gente entra na escola, o que acontece? Tinha um documentário que falava 100% das crianças quando estão na escola são gênios, quando saem 1% fica. A gente é podado de aprender o que move o aprendizado, é o prazer, É. né? É o E aprender é jogar, muito prazeroso, muito aprender é prazeroso. muito Para criança prazeroso. é algo incrível. E eu me lembro, tô falando isso, Marília, eu me lembro que quando eu fui para a escola, eu acreditei que por eu não ter as notas que era para ter, eu acreditava que aprender era ruim Uhum. e que eu passei a acreditar isso, né? Já que eu não tinha notas boas, então aprender é ruim, eu vou ter que achar outro jeito de me destacar, né? Vou ter que achar. E aí fui aquela criança problema, aquela adolescente doidona. E aí, depois de um tempo, né, que aí eu tava nesse processo de me conhecer, eu tive filho muito cedo, né, com 19 anos e tal. Eu tive um período muito difícil também, que minha mãe ficou doente, então muitas coisas vieram muito cedo, assim. E aí eu consegui perceber que não era nada disso. Inclusive, eu tenho uma sede por aprendizado. Eu amo aprender coisas novas. E, assim, é o tipo de coisa que me faz brilhar os olhos, assim, que me faz feliz. Só que me, fiz- me na infância ali, eu acreditei que, poxa, se eu não tenho essas notas, eu não sou boa,
E, né, eu fui criando essa crença sobre mim mesma, sobre aprender é ruim, eu não sou boa em aprender. E aí, o quanto isso é podante, né? A gente levar isso para a vida. Eu consegui desconstruir isso, mas quanta gente não? Quanta Uhum, gente não desconstruiu isso? Acho que a coisa mais podante que pode existir é a gente não ser permitido para ser a gente mesmo, né? uhum, Porque se a gente é único, se a gente é uma visão tão única de vida, e é tão legal a gente ouvir tantas visões, porque todas vão trazer algo novo, todas vão trazer algo bacana, assim, de alguma forma. Só que quando a gente fica, a gente é podado de ser nós mesmos, a gente fica tentando entrar naquela caixinha, né? Afinal de contas, para mim, ser aceitável, né? E a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, eu preciso entrar naquela caixinha. Então, uhum. a gente acaba fazendo mais do mesmo, e a gente vê, né? Vamos falar na vida adulta, assim, dos profissionais. Quantos profissionais fazem mais do mesmo? Vamos dizer assim, Sim. porque tem medo de ser eles mesmos, porque tem medo de fazer do seu jeito, porque tem medo de tentar trazer um olhar novo, de tentar transformar isso. Eu noto isso assim muito, porque eu trabalho com massagem e a massagem a massoterapia, ela é algo que é muito, tu tem uma técnica, mas tu não pode ficar só nela, porque tu vai, cada corpo é um corpo. Se tu ficar preso à técnica, nem toda técnica vai servir para aquela pessoa. E muitas vezes é conseguindo ouvir aquele corpo que tu vai criar algo completamente único para aquela pessoa. Então é algo bem artesanal, assim mesmo, né? Então eu noto muito isso, assim, a gente é tão podado de ser a gente mesmo que a gente morre de medo de eu sair, sei lá, uma técnicazinha da massagem, eu não vou sair Uhum. disso por nada, porque afinal de contas, né, tem uma insegurança muito grande de ser a gente, de mostrar quem a gente é, né? Nossa, é um processo tão difícil, mas também tão lindo, porque quando nasce isso, quando nasce a gente, quando tu pode te olhar e pensar, caramba, tem um amor por essa pessoa aí na frente do espelho, né? Tenho orgulho de ser essa pessoa aí, sabe? Mas assim, até falar isso leva um tempo. Leva um tempo bem grande, porque a gente quer prevenir que isso aconteça com as crianças, né? Que a gente vai virando adulto, ou a gente simplesmente não olha, ou a gente tem que passar por um processo muito grande, que vai demorar muito tempo, né? Então vamos prevenir isso, vamos olhar para as crianças, vamos ver o que a gente pode fazer agora. Essas crianças que são tão abertas e que são a parte mais frágil da sociedade, porque não tem quem fale por elas, assim, no sentido de elas não podem se defender lá e dizer, porque nem elas estão ali para ser cuidadas, né? Eu acho que assim que essa perspectiva haitiana, né, que traz, por exemplo, dos 3 aos 6, é a fase que as crianças elas têm o interesse pelo mundo, elas têm a curiosidade, né? Tem aquela curiosidade do genital, que é super forte, mas essa curiosidade que elas possam explorar a questão do corpo é uma curiosidade que vai para o mundo pelo interesse para aprender tudo, né? E isso está muito relacionado a isso que tu está me falando, que depois também vem a outra fase dos 6 aos 12, que é uma continuação. Imagina quando a gente está no ápice dessa curiosidade, a gente entra na escola e é a fase onde então surge o que? A sensação de eu consigo, eu sou capaz. Quantos de nós não foram machucados nessa fase na escola, onde simplesmente, hoje a gente sabe que tem vários tipos de inteligência. Então, se tu tem habilidade com matemática, eu tenho com história, e simplesmente tu te acha burra porque tu não vai bem nessa matéria, eu vou na outra, né? A forma da condução dos professores, e em casa também, dos deveres de casa, dos pais, do incentivo, é que vai determinar isso, que tu vai sair com a sensação de estímulo operacional, tipo, nossa, eu consigo, eu sou boa nisso. E quando a gente cresce, quando a gente está trabalhando, o que tu está falando, eu vou fazer a minha parte porque eu sei que eu consigo, eu vou dar o meu melhor, ou simplesmente eu não vou nem fazer porque eu não vou conseguir. Entende? É, Então, assim, é nem muito sempre. forte, né? No primário, primário não se fala mais, né? No primeiro ano, né?
No primeiro ano, as crianças estão querendo que elas estão cheias de vida, elas vivem, elas sentem tudo pelo corpo inteiro, que nem tu falou, né? Se elas conseguem ter essa relação própria corporal e de prazer que tu está falando, elas vão querer aprender tudo. Se houver um bloqueio, elas podem simplesmente ficar só na cabeça e não sentir mais o corpo. Por que eu trago isso? Porque a gente não relaciona isso. Mas tudo é a mesma coisa. Sexualidade, prazer, é tudo a mesma coisa. É a gente que divide o sexo do genital, o coração do genital, né? Tem muita poda, né? Muito moralismo ainda na nossa sociedade. E olhando a educação dos meninos e das meninas, é bem diferente. Tem todo um incentivo para o masculino e a menininha não pode tocar ali, né? Então, se eles podem explorar livremente, eles vão querer absorver. E aí tu vê claramente, eu acho incrível isso. Naturalmente, se tu estiver atento, eles vão se interessar pelas letras, pelos números, eles vão aprender sozinhos. E não vai ser forçoso, não vai ser difícil. Por quê? Porque aprendizado é prazer. Por que que a gente não vê isso, né? Por que que a gente força uma coisa? Então, O, toda essa condução é fundamental, né? o Rubem Alves que fala, né? Eu quero ser um professor de espantos. Porque quando a gente se espanta com algo, a gente quer aprender. Nossa, eu amo esse. Sim. Adoro o Rubem Alves. Mas deixa eu te falar também, Ah, eu te cortei um pouquinho só porque o Instagram já vai nos cortar. O assunto tá tão bom que eu não vi a pois hora é, passar. eu achei que tava na metade. Eu também, eu também. O que o assunto é muito lindo, a gente vai ter que marcar outra, eu acho, hein? Bom, podemos. Porque esse assunto é amplo, né? Claro que é. Sim, Mas eu não imaginei que a gente já tava no finalzinho. também não. Então, eu quero te pedir se tu quer deixar alguma. Falar um pouquinho do seu trabalho, de quem pode, para o pessoal se conectar contigo, entender como é que funciona, né? Assim, para te mostrar aí como é que é. Tá, então, na verdade, tem a página do Insta e do Face, que é Mamacore Mamacore. Ali vocês vão ver, então, os grupos, né, que eu tô facilitando, que é para gestantes, mais com bebês. E vocês podem também, então, me acessar ali para os atendimentos. Os atendimentos são individuais para mães, pais ou casais, para preparação para gestação, ou na gestação, preparação para a chegada do bebê, ou qualquer dificuldade que seja, né, em relação, digamos assim, a um desmame, a um desfraude, ao colocar na escolinha, a botar para dormir no outro quarto, qualquer coisa que esteja dificultando e que vocês tenham um medo que possa virar um trauma, a gente senta e conversa. E aí eu fiz até um videozinho já hoje falando sobre isso, assim, porque fica muito teórico, né? Educadora parental, prevenção e desenvolvimento saudável. E quero começar a fazer uns cursos também, as minhas palestras. Então, assim, quem tiver qualquer interesse é só me chamar para a gente conversar. E ali tem postagens também que eu vou sempre falando sobre essas fases de desenvolvimento Tem gente infantil pedindo e a mais aqui, maternagem. né? Ah! A gente vai ter que conversar mais mesmo. É um assunto Sim, foi delicioso, muito assim. Dá pra gostoso, passar muito muito tempo. gostoso. E passou muito rápido. Só isso que eu tenho a dizer. Muito Meu bom, bem, muito bom. obrigada por ter aceitado o convite. Vamos marcar um e aí depois a gente avisa para vocês. Obrigada a Eu ti. tenho feito essas lives com conexão para a gente poder ampliar um pouco mais esse olhar tão importante sobre essa conexão que eu acredito que é tão importante que a gente precisa ter com a gente para poder ter com a criança. E eu criei um curso que se chama Massagem Afetiva, que é para fazer uma forma de se conectar pelo toque com os nossos filhos. E aí essa série de conexões é para falar sobre os olhares diferentes que a gente pode ter de conexão com eles. Se alguém quiser saber mais também sobre a massagem afetiva, depois é só falar ali comigo. As inscrições terminaram ontem, então, mas a gente tem a próxima turma do mês que vem. Tá, gente? Muito obrigada. Foi um papo delicioso. E a gente se fala amanhã, que amanhã vai ter também, a gente vai conversar sobre criação de memórias no momento ali do sono da criança. E esse cuidado que não é uma e desconstruir um pouquinho também, né? A gente vem para conversar e vem para desconstruir. Desconstruir que a gente não vai ensinar nenhuma criança a dormir. A gente vai ter que olhar para os nossos hábitos, para os nossos cuidados e o quanto a gente pode tornar uma memória para sempre, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre isso. Tá, gente? Muito obrigada. Beijão
Obrigadão pelo convite mais uma vez. Sucesso. Lindo projeto. Obrigada.